com retirada de direitos e tantas outras ações que só prejudicam a classe trabalhadora, por que os trabalhadores ainda não foram para as ruas, né, para isolar ainda mais esse governo, o que faltava? Eu faço essa mesma pergunta para você, Rui, o que falta nesse momento? A gente tem um movimento sindical com várias vertentes, a gente chamou 5 ou 6 representantes, mas são mais centrais. Há uma divisão clara, ideológica, de posições, etc., e também, em alguns momentos, há convergências em relação a determinadas pautas. E isso é importante justamente porque existe essa divergência. O que você acha que falta para que essa consciência dos trabalhadores, que inclusive votaram no Bolsonaro, estão sofrendo as consequências desse governo? Primeiro, tem uma observação importante que é o seguinte. Essa diversidade dentro do movimento sindical é muito artificial. Na verdade, a divisão fundamental que existe aí é entre a CUT e as demais organizações chamadas centrais sindicais, né? Muita gente não sabe disso porque não acompanhou a evolução do movimento operário, mas a CUT foi formada rompendo com aquele sindicalismo que havia sido estabelecido pela ditadura militar em 1964, representando um novo tipo de sindicalismo, né, de um setor combativo, do setor que estava fazendo as greves, que estava lutando contra a ditadura e tudo mais. Então, essas centrais sindicais, elas são a permanência aí, tudo bem que em crise e tudo mais, né, em decomposição, desse sindicalismo da época da ditadura. Então, essa frente aí é um obstáculo à mobilização, né? Por exemplo, todo mundo sabe que o Paulinho da Força, ele foi um dos principais articuladores do golpe de 2016 contra a Dilma Rousseff, né? As outras centrais sindicais também, na sua maioria, não se colocaram a favor da permanência do governo e contra o golpe, né? Então, isso daí é uma aliança, é aquela aliança que é mais para mostrar que nós somos muitos e, portanto, damos a ideia de que somos fortes, mas é uma aliança onde você não soma 1 com 1, você soma 1 com menos 1, e isso daí dá soma 0, né? Esse eu acho que é o primeiro problema. O segundo problema é justamente o tipo de ato que eles fizeram, né? Para explicar isso aí que você levantou, que é a paralisia. Por que os trabalhadores não reagem, né? Na nossa opinião, a CUT deveria ter chamado um ato na rua, né? No mundo todo, em vários lugares, as centrais sindicais e partidos de esquerda fizeram atos de rua, tomando as devidas precauções diante do coronavírus. Nós, PCO, também chamamos de um ato público, com as pessoas presentes, né? Então, eu acho que essa questão de ato virtual, isso daí na verdade, uma falsa manifestação, né? Inclusive, dava para perceber, que, assistindo alguns trechos desse 1º de maio, que até a audiência não era muito grande. Porque, obviamente, isso aí não consegue canalizar, né, o interesse e a atenção do trabalhador. Bom, e a terceira questão é isso que eu falei. Como é que vai ser levada adiante uma luta em defesa dos trabalhadores se essas organizações sindicais estão procurando uma aliança com as pessoas que estão, nesse exato momento, organizando esse ataque, né? Por exemplo, eles convidaram o Alcolumbre comandou a política de congelamento dos salários. Convidaram o Rodrigo Maia aprovou a MP 905, que depois foi retirada pelo Bolsonaro para uma reformulação, mas que era um ataque vigorosíssimo contra os trabalhadores. Aí chamaram a FHC, que é uma pessoa que vai ficar marcada para sempre na história do país como sendo não só um inimigo dos trabalhadores, como um inimigo da própria economia brasileira, da independência brasileira e tudo mais. É o homem das privatizações, da demissão
de centenas de milhares de trabalhadores, né, que deixou um legado no governo dele de 46 milhões de pessoas passando fome. Quer dizer, não dá, com essa política extremamente contraditória, que não conduz a lugar nenhum, é muito difícil também você conseguir despertar os trabalhadores para a luta, principalmente num momento como esse, em que se estabeleceu no país uma verdadeira ditadura, né? Você não pode, por exemplo, estão proibindo manifestações, estão falando em prender pessoas aí que saírem à rua, estabelecer um lockdown, tudo medidas antidemocráticas que os governos de direita estão aproveitando durante a crise. Aí, nessas condições, você nem faz um ato, nem vai à rua, nem chama os trabalhadores. É muito difícil também querer que os trabalhadores se mobilizem sem a participação das suas direções políticas e sindicais, sem as suas organizações que estão metidas numa política totalmente confusa.